Que Deus ilumine a sua vida. Boa tarde a todos. Agora estamos ao vivo, em direto, de Guarapuava para toda a região. Que Deus abençoe aí o pastor Teles, o povo querido de Umuarama e você também, o povo mineiro, o povo abençoado de Uberlândia, Araguari. Que Deus ilumine a todos vocês. Mas eu queria chamar a sua atenção agora para você que sofre com ansiedade, você que sofre com depressão. Nessa sexta-feira, nós estaremos determinando a libertação na sua vida. Porque quantas não são as pessoas que têm sofrido com esse mal chamado ansiedade? E de repente você toma medicamentos antidepressivos, você já não sabe mais o que fazer. Eu quero chamar essa matéria que fala da ansiedade e já retornamos para falar sobre o assunto. Quando um turbilhão de pensamentos domina o corpo e a mente. Situação essa que não escolhe quem será a próxima vítima. A modelo Karina Carundim, 21 anos, mesmo com uma vida luxuosa e repleta de viagens, desenvolveu o distúrbio de ansiedade. Um vídeo gravado mostra Karina no meio de uma crise. As pessoas tentam ajudá-la. Alguém pergunta: "Você me ouve?" Ela responde que sim. Karina está muito ofegante e tenta respirar com calma. Fisicamente ela está bem, mas durante a crise a modelo tem a impressão de estar morrendo. Karina não é a única pessoa que sofre deste mal. O transtorno de ansiedade é uma doença causada pelo excesso de ansiedade ou medo. Quando a pessoa se depara com um problema no trabalho ou antes de fazer uma prova ou situações semelhantes, ficar ansioso é algo comum que pode provocar tremor nas mãos e deixar os pés inquietos. O problema é quando essas sensações passam a acontecer com frequência, sem nenhum motivo aparente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com mais pessoas ansiosas na América Latina. A atriz Mel Maia também compartilha do mesmo problema e desabafou em suas redes sociais sobre o que estava sofrendo. Sou uma pessoa muito ansiosa. Desde que descobri isso, comecei a fazer absolutamente tudo para viver em paz comigo mesma. Quando tenho crise de ansiedade, preciso chorar muito para colocar tudo para fora. Histórias como essas se repetem diariamente. Segundo o último mapeamento global de transtornos mentais, realizado pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil possui a população com maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Diante desta realidade, aqui fica uma pergunta: como vencer o mal da ansiedade em um mundo que a cada dia está mais acelerado? Você acompanhou aí essa matéria e eu tenho certeza que você se identificou com esse problema. Você vê que a ansiedade é um mal da alma, é uma doença da alma e só Deus pode curar. E nessa sexta-feira nós estaremos fazendo uma oração forte em seu favor. E eu queria que você trouxesse uma rosa para ser consagrada, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é a rosa de Saron, o lírio dos vales. O nosso Deus é que vai libertar você. Como você vai acompanhar aí agora um testemunho de uma pessoa que, frequentando a sexta-feira na nossa Universal, participando desse propósito da Rosa Consagrada,
A vida dela foi transformada, ela se libertou de todo esse mal. Acompanhe aí, por favor, esse testemunho. Eu sou Ana Cláudia Rodrigues, tenho 37 anos e sou professora. E minha vida com a minha mãe era muito sofrida porque uma hora a gente estava na casa de um parente, outra hora a gente estava na casa de outro, sabe, morando de favor na casa dos outros. Eu ouvia aquelas vozes que falavam assim para mim, viu, as pessoas não querem ter você por perto, você não é interessante, você não é especial, ninguém te ama. Para começar a chamar a atenção também, porque eu tinha complexo de inferioridade, não me sentia bonita, me achava muito feia, muito magra. E aí eu falei, eu vou chamar a atenção de alguma forma, né? Aí eu comecei a mudar as minhas roupas, o meu jeito de vestir. E aí eu comecei a usar roupas mini super curtas e tudo mais. E comecei essa vida de balada, de bebedeira. Quando eu chegava em casa, que eu ia deitar, não conseguia dormir, porque eu só chorava. Era aquele vazio que não tinha fim. Era uma tristeza, uma angústia assim que não passava. E eu não entendia o porquê, mas eu tentava a todo momento ocupar minha mente no sentido, amanhã eu tenho isso para fazer, amanhã eu vou para a balada, amanhã eu vou trabalhar, sabe? Eu sempre procurava alguma coisa para fazer no outro dia, para não ficar pensando em coisas negativas, para não dar vazão para esse vazio que eu sentia. Mas nada preenchia. Os relacionamentos vazios que eu tinha, que era só decepção, não preenchia. O trabalho não preenchia. Com o tempo eu comecei a estudar, a fazer faculdade, também achando que eu ia preencher esse vazio, mas não preenchia também, não preencheu. Ah, então pensei, deve ser falta do meu pai, né? Porque eu não conhecia ele. Então, surgiu uma oportunidade, fui conhecer meu pai, conheci meu pai. Mas também não preencheu. E aí, na faculdade, eu conheci uma amiga e ela falou, Ana, eu tenho alguém para te apresentar. Eu falei, quem é? Ela falou assim, é um amigo meu que trabalha lá perto de casa e ele quer conhecer uma pessoa. Eu falei, mas eu não quero, né? Aí eu falei, mas tá bom, vou conhecer ele. E quando a gente se conheceu, aí a gente passou a se conhecer e fomos morar junto. E ele falou, eu tenho um lugar para te apresentar. Aí eu falei, aonde? Ele falou assim, você vai ver. E aí, quando ele disse, você vai ver, eu falei, deve ser alguma igreja, alguma coisa. Eu não conhecia a Universal, não sabia de onde era a igreja, se tinha, os preconceitos que as pessoas tinham sobre a igreja, eu não conhecia. Então, eu cheguei sem preconceito. E a primeira reunião que eu participei foi da Terapia do Amor. E nessa reunião, eu lembro que nessa e nas demais, eu só chorava e não tinha vontade de voltar embora para casa, porque ali eu me sentia bem, me sentia feliz, coisa que eu não sentia fora, em casa, né, ou em qualquer outro lugar. E aí, quando eu fui conhecendo a palavra de Deus, fui entendendo, né, e fui me libertando desses sentimentos, desses traumas, dos medos, das angústias e complexos. Eu fui entendendo que eu era importante, né, que Deus me amava e que, independente do que eu tivesse passado, eu tinha encontrado alguém que me amasse. E foi aonde eu comecei a me envolver com as coisas da igreja, comecei a entrar nos grupos, saía mais cedo do serviço, ia para a igreja, aí lá eu ajudava, eu fazia o ponto de oração e eu fui tendo mais entendimento da palavra de Deus. Eu comecei a ler mais a Bíblia, a orar mais, a jejuar, porque eu necessitava do Espírito de Deus dentro de mim. Porque mesmo já casada, né, ali estruturado sentimentalmente, eu ainda era vazia. O casamento também não me preencheu.
Então, quando eu entendi isso, eu comecei a buscar. E um dia de madrugada na minha casa, Deus se revelou para mim, né? Eu conheci a Deus. E Ele me acolheu. Ele me disse, agora você não está mais sozinha. E hoje eu sou uma pessoa feliz, transformada. Meu casamento é uma bênção. Tenho meus filhos. Aquele vazio que eu sentia antes não tenho mais. Aqueles complexos, os medos, os traumas. Hoje eu estou como obreira. O meu maior prazer é poder estar levando a palavra de Deus às pessoas que chegam, né, necessitando de ajuda, de cuidado. Faço parte da Escola Bíblica Infantil e lá também eu consigo ajudar as crianças levando a palavra de Deus de uma forma mais dinâmica, mais alegre, para que essas crianças também venham ser salvas, venham andar no caminho de Deus, né? Venham poder conhecer a Deus de fato e de verdade no decorrer da sua vida. E como professora, às vezes a gente fica um pouco limitado na questão de propagar a palavra de Deus dentro das instituições escolares. Mas a nossa atitude, o nosso proceder diante das pessoas, da instituição, faz com que Deus seja visto também. E às vezes uma palavra que você dá para uma pessoa de ânimo, de coragem, essa pessoa já se sente animada, porque a profissão de professor não é fácil. O Espírito Santo é quem me fortalece nos momentos difíceis, nos lutos, nas dores, nas dificuldades. É o que me dá força para levantar no outro dia e fazer melhor, né, servir melhor a Deus. E o mais importante, levar a palavra de Deus, né, para que outras almas venham a ser salvas também. Sua vida está assim, como a de uma pessoa em um labirinto? Dívidas, fracasso amoroso, saúde em risco e tantos outros problemas estão deixando você sem saída. E com a vida amarrada, nada tem dado certo já há muito tempo. Pensando nisto, consagramos pela primeira vez um óleo no local onde se encontra a Igreja de Filadélfia, para quem o Senhor Jesus disse: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Com uma rosa em mãos, símbolo da presença do Senhor Jesus em sua vida, traga-a para ser ungida, pois pela fé determinaremos que onde ela for colocada, todas as portas venham se abrir, e as que estão abertas, o mal não irá fechar. A sexta-feira da rosa consagrada, com óleo das portas abertas, às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ao meio-dia, na Catedral do Brás, Avenida Celso Garcia, 499, e em todos os templos da Universal. E aqui em Guarapuava, no endereço aonde aparece aí no seu rodapé da televisão, e eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua vida. Então prepara uma rosa que nós estaremos ungindo com esse óleo santo que você acompanhou nessa matéria. Agora, eu queria mostrar um testemunho da Fogueira Santa de Israel. Um testemunho fortíssimo de pessoas que vieram, se entregaram através da fé da Fogueira Santa na revolta, no Monte Sinai, e a vida delas foram totalmente transformadas. Acompanha esse testemunho e já retornamos para a oração.
eu sofri mais de 80 desmaios em um só mês. E no desespero da minha mãe, ela tentou atear fogo no meu corpo. Eu nunca soube o que era ter saúde, o que é ter paz, o que era ter alegria. E desde quando eu me entendo por gente, que é dos meus 7 a 8 anos, que eu já convivia em hospitais. Os médicos me encaminhavam de um médico para outro para descobrir a causa, que eu tinha problema de desmaios. Do nada eu desmaiava. Quando eu acordava, eu estava no hospital novamente, eu estava tomando medicamentos. Quando a gente ia na farmácia, muitas das vezes, na minha casa, tinha mais remédio que na farmácia. Nós tínhamos uma certa condição, e só que meu pai acabou gastando tudo, porque eu fui para outros estados fazer tratamentos. Tudo que as pessoas, na verdade, indicavam para nós, a gente ia atrás. E não tendo a solução, cada vez a gente ficou pior. Nós fomos morar de favor e, como se não bastasse, nós passávamos fome, a ponto de a gente comer resto de comida. Eu tinha vontade de sumir. Eu lembro que a gente morávamos perto de um cemitério e muitas das vezes a minha mãe foi me pegar dentro do cemitério e eu não sabia como que eu tinha ido para lá. Quanto mais o tempo passava, mais ficava frequente e mais eu desmaiava. Eu lembro de uma cena que eu desmaiava, então eu logo retornava, né? Mas teve um dia que eu desmaiei e ninguém conseguiu me acordar. E a minha mãe, no desespero, ela sempre me colocava álcool, me passava álcool, me dava para cheirar. Eu sempre acordava com cheiro de álcool em mim, mas nesse dia não teve reação. Então a minha mãe ficou desesperada e ela pegou um fósforo para na cabeça dela ela ia me aquecer, porque eu estava muito gelada, eu estava dura, eu não tinha reação nenhuma. E quando meu pai entrou no quarto, ele encontrou a minha mãe desesperada e querendo colocar fogo em mim para me aquecer. E o meu pai barrou ela e, graças a Deus, não aconteceu nada. Então, logo depois eu fui parar no hospital, como sempre, e tomava mais remédios. E chegou ao ponto de eu começar a perder meus movimentos, né? Eu parei de andar, eu comecei a perder meus movimentos, comecei a fazer tratamentos e o médico falou que não tinha mais o que fazer. Esses desmaios, eles eram constantes. Eu desmaiava, tinha vezes que até 3 vezes no dia. Então, assim, no mês eu desmaiava mais de 80 vezes. E o pior era quando eu retornava, eu olhava, eu via só desespero na minha família, porque era mais um desmaio, era mais um desespero. E eu me sentia muito, muito mal, porque eu achava assim, se eu não existisse, eu não fazia ninguém sofrer. Porque eu carregava isso dentro de mim. Para que eu sirvo? Para que eu nasci? Eu passei a me acostumar com a pena das pessoas. Em meio a tanto sofrimento, era bem comum as pessoas fazerem convite, né? Eu fui em várias denominações, eu já fui em casa de encostos, já fui em médicos bons, tudo que se dava referência, eu sempre procurei. E mais um dia, depois que a gente tinha perdido tudo, e eu não tinha mais esperança. Mas teve um dia que eu recebi um convite. E esse convite, a início eu não dei crédito, que eu achava mais um lugar que eu vou. Mas essa moça, ela falou assim, olha, lá funciona. E assim eu fui. E assim eu cheguei na Igreja Universal. E naquele mesmo dia, eu ouvi algo que eu nunca tinha ouvido. O pastor estava fazendo a reunião e era uma reunião de cura. E ele falou que o Senhor Jesus levou sobre ele todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E fui para casa. Só que naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu dormi, eu apaguei, eu não tomei remédio naquele dia. E quando eu acordei,
Eu achava até que eu tinha acordado de um desmaio. Só que eu estava na minha cama, eu acordei. E eu acordei com a palavra dentro de mim. Se Jesus levou sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades, por que eu sofro? Eu já comecei a questionar de uma forma diferente. E logo depois veio a Fogueira Santa de Israel. E eu vi ali uma oportunidade. Porque ali eu vi, todo lugar que eu ia, as pessoas tinham pena de mim. Mas naquele lugar ninguém tinha pena de mim. O pastor falou o contrário, você pode. Antes disso, eu já conseguia dormir, eu já tinha diminuído a quantidade de medicação que eu tomava. E eu fui para o altar. E Deus, ele me curou. Quando eu não sei quando, mas eu parei de tomar remédio, eu não precisei mais. Eu comecei a ter planos para a minha vida. Eu comecei a ter sonho, coisa que eu não tinha, coisa eu achava incapaz, eu tinha muito complexo dentro de mim. E da medida que eu fui conhecendo a Deus, da medida que eu fui me entregando para Deus, teve um dia que eu falei assim, eu vou ter que conversar com o pastor, que eu não aguento mais. Aqui na igreja eu tenho paz. Aqui na igreja eu quero viver, mas quando eu chego em casa eu tenho muito medo. Eu não sentia dores, eu não sentia mais desmaio, mas eu sentia muito medo dentro de mim. E aí um dia eu conversei com o pastor e ele falou que eu precisava ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a garantia. Nasceu dentro de mim uma revolta de eu estar dentro da igreja, ter até conquistado, ter até sido curada, mas eu estava dentro da igreja sem o Espírito de Deus. Quando eu cheguei na igreja, eu não medi esforço para me ser curada. Eu obedeci em tudo. Mas chegou a hora de eu investir, chegou a hora de eu sacrificar por ter o Espírito Santo dentro de mim. Eu senti essa necessidade. Então eu fui para o altar. Eu falei, meu Deus, eu preciso do teu Espírito. Era como se tivesse só eu e Deus. O próprio Deus estava ali. E naquele dia, eu me tornei a pessoa mais forte. Eu nunca imaginava que eu tinha uma força, que existia uma força tão grande assim. O próprio Deus me abraçou. Eu senti, eu tive a certeza ali que Deus me aceitou naquele dia. Porque quando eu fui orar, eu não conseguia mais falar nada. Mas eu passei a ouvir a voz de Deus naquele dia. Eu estava acostumada só eu pedir. Eu chegava para Deus, meu Deus, eu quero isso, meu Deus, eu preciso disso, meu Deus, eu quero aquilo. E naquele dia não. Naquele dia eu ouvi Deus falando para mim. Eu te aceito. Entra no meu reino. Naquele dia eu me senti filha de Deus. Eu nunca senti assim. Eu nunca me senti capaz de nada. Mas naquele dia eu me tornei uma gigante diante de Deus. Hoje eu sou casada, casei com um homem de Deus. Deus preparou tudo nos detalhes. Hoje eu sou empresária do ramo de alimentação, tenho um restaurante que nós já recebemos várias premiações, né, por ser um restaurante de destaque da minha cidade, Castanhal. Nós desenvolvemos muito prato, eu sou chefe. Para quem passava fome, para quem comia resto, hoje eu como o que eu quero. Para quem morava de favor, eu cheguei a ir morar num assentamento e hoje eu tenho a minha casa dos meus sonhos, em cada detalhe, toda mobiliada. A minha família, hoje meus filhos fazem a obra de Deus. Hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu sei o que é ter paz dentro de casa, eu sei o que é ter saúde dentro de casa. Para quem disputava até com a farmácia, chegou o tempo de eu ter mais remédio na minha casa do que na farmácia. Hoje eu não dependo mais de remédios. É bom a conquista. É bom ter uma família abençoada, é bom ter a paz dentro de casa, ter a empresa, ter minha casa, meus carros. Tudo isso é maravilhoso, mas não tem nem comparação ao que eu tenho dentro de mim. A paz que eu tenho dentro de mim não tem valor no mundo, não troco por nada. Naquele dia que o Espírito Santo entrou em mim, que eu me tornei uma gigante,
eu passei a não temer mais nada. Eu costumo dizer que minha melhor escolha é o altar, sempre será o altar, porque no altar sempre está o meu melhor. Você acompanhou esse testemunho fortíssimo da Fogueira Santa. E Deus quer fazer isso também na sua vida. Você pode procurar hoje ainda uma Universal mais próxima da sua casa, ou aqui em Guarapuava, na Rua Padre Chagas, 3536, aqui bem no centro, logo mais às 15, às 18 e especialmente às 19h30. Você é o nosso convidado especial. Nós vamos agora à oração, e você que preparou o seu copo com água, você que preparou o seu pedido, você que enviou o pedido de oração pelo número que apareceu aí na sua tela, eu tenho certeza que Deus agora vai lhe atender. Então, se prepare, porque agora é momento de oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder. Porque Ele é o único Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus? Pegue seu copo com água agora. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu oro, meu Pai, por todos que nos assistem nesse momento, meu Deus. Meu Pai, que essa oração venha alcançar a toda Guarapuava, meu Deus. Meu Senhor, visita as famílias, visita os lares. Meu Deus, visita o prefeito, secretários, todos, meu Pai, que venham a ter uma atenção especial por Guarapuava. Meu Deus, eu te peço, meu Senhor, consagra essa água. Coloca a tua unção, o teu poder. Que quando essa pessoa fizer uso, meu Pai, aquela que está doente, venha ser curada. A que está aflita, venha encontrar o consolo, meu Deus. Que essa água venha ser um santo remédio. Pois assim eu determino, no nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Beba da água agora. Você acompanhou aí a oração com o cooperador Jackson, e a nossa programação ela chegou ao fim, mas eu queria que ficasse esse convite, às 15 às 18, especialmente 19h30, traga uma rosa, porque a sua vida vai mudar com certeza. Deus vai libertar você da ansiedade, você que tem sido vítima de macumba, bruxaria, feitiçaria, você que percebe uma maldição na sua vida. Não espere mais, hoje ainda esteja conosco, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.